Muito bem, meus irmãos. Então, hoje nós vamos falar a respeito da verdadeira adoração. Esse é o nosso tema, a verdadeira adoração. E vamos fazer um contraste com a falsa religião. Então, a verdadeira adoração, um contraste com a falsa religião. Pois bem, faz alguns anos eu fui convidado para um acampamento para tratarmos a respeito de missões. E o pastor me deu a tarefa de falar de missões no Antigo Testamento. Nós iríamos falar do Antigo Testamento. E isso é algo desafiador, porque quase sempre nós pensamos que o trabalho missionário se inicia no Novo Testamento, com o ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas se nós acreditamos que a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento é uma só igreja, o povo da aliança, irmãos, no Antigo Testamento deveria ter existido missões. Mas quando a gente lê o Antigo Testamento, parece que a única missão do povo de Israel era matar. Mas não é verdade. Havia um princípio missionário. Então, isso me levou precisamente a pesquisar a respeito de como era a exercida a missão no Antigo Testamento. E veja bem, eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu encontrei no livro. E tem tudo a ver com adoração. O autor diz assim: a adoração é central para a identidade do povo de Deus. Concordamos? Vou repetir. A adoração é central para a identidade do povo de Deus. Em segundo lugar, missão não é o objetivo final da igreja. E isso me assustou. Mas espera um pouquinho. Missão não é o objetivo final da igreja. Aí eu tive curiosidade de continuar lendo. E ele falava: a adoração é o objetivo final da igreja. Missões existe porque há falta de adoração verdadeira nos povos não alcançados com o Evangelho. A adoração é o combustível e o alvo das missões. E eu não tive outra coisa a não ser bater palma. Porque é verdade. Nós evangelizamos porque desejamos que as pessoas que não adoram o Deus vivo e verdadeiro venham adorá-lo. Nós fazemos missões porque nós desejamos que chegue até ele o Evangelho Santo do Senhor, eles sejam alcançados com o Evangelho e venham adorar o único Deus vivo e verdadeiro. Então percebi que o autor estava certo. Mas quando nós trazemos a questão da adoração dentro do nosso contexto, nós percebemos que a ideia de adoração, na melhor das hipóteses, é precária. Pergunte a qualquer jovem, pergunte a qualquer irmão da igreja, independentemente da quantidade de anos que ele está na igreja, o que significa adoração? E rapidamente, alguns deles vão apontar que a adoração está limitada a um momento dentro da liturgia. Vocês perceberam isso? E nós, inclusive, ou seja, inocentemente, não com maldade, muitas vezes nós falávamos na nossa liturgia: irmão, vamos passar agora a adorar. Mas espera um pouquinho, o que estava acontecendo antes do cântico não era adoração? Mas isso, como eu falo, e repito, como eu falei e repito, não é algo maldoso, senão que estamos tão acostumados a limitar a adoração a um momento de cânticos que nós excluímos todas as outras partes da liturgia como se não fosse adoração. Tem outros que vão falar que a adoração é um gesto das mãos. Levante suas mãos e adore. Espera um pouquinho. E aquele que não tem mãos, nunca vai poder adorar? Vocês entenderam? Não, cante forte e adore. E aquele que não tem a capacidade de falar, ele nunca vai adorar. Então nós começamos a perceber que a adoração é algo muito mais abrangente. E quando nós vamos à Bíblia Sagrada, e aqui eu vou dar uma dica: toda vez que nós vamos elaborar uma definição, que nós queremos saber o que é alguma coisa, nós devemos ir às Sagradas Escrituras. E nós devemos ver qual é o termo que Deus usou para nos falar a respeito disso. Em segundo lugar, devemos ver como esse termo é usado no contexto. E em terceiro e último lugar, nós devemos ver qual é a teologia que é apresentada de Gênesis e Apocalipse a respeito desse termo. E, pastor, está um pouquinho complicado para um sábado à noite. Tá não. Vamos resumir?
antes de adentrar no texto, o que é adoração? Seguindo essas 3 regras na exegese, nós vamos chegar à conclusão que a adoração é render tudo que eu sou e tudo que eu tenho ao senhorio de Cristo. Mais uma vez, é render tudo que eu sou e tudo que eu tenho ao senhorio de Cristo. Isso é adoração. E nesta noite nós vamos dar algumas características da verdadeira adoração, colocando em contraste com a falsa religião. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, no capítulo 12. A Sagrada Escritura. Pois bem. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Com essa explicação, eu acredito que vai ficar muito mais claro a respeito do que nós iremos ver nesta noite. E vamos ler de forma alternada, assim os irmãos me ajudam. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 12, 12º capítulo de João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Jesus, entretanto, disse: deixa que ele aguarde isto para o dia em que me embalsamarem. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Agora, permita-me fazer um esclarecimento antes de irmos ao primeiro ponto. Irmãos, livro de Mateus, o apóstolo Mateus e Marcos, eles também nos falam a respeito deste relato. E ele vai nos dar informações preciosíssimas. Por exemplo, vai nos dizer que esse jantar foi oferecido por um tal Simão, que ficou apelidado como o leproso. Obviamente não era mais leproso, por 3 motivos. Em primeiro lugar, porque ninguém aceitaria, em primeiro lugar, ninguém que fosse leproso faria um jantar, e ainda que ele fizesse, ninguém aceitaria ir ao jantar de um leproso. Por quê? Razão óbvia, para não se contagiar. Em segundo lugar, irmãos, a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, que quem tivesse contato com o leproso, ele estaria impedido de adorar ao Senhor. Logo, Jesus e seus discípulos, se tivessem ido na casa de um leproso e ele continuasse sendo leproso, pela lei cerimonial não poderiam estar em Jerusalém. E em terceiro e último lugar, a Bíblia diz claramente que era 6 dias antes da Páscoa. E esta é a última Páscoa que o nosso Senhor participaria em Jerusalém. Ou seja, 6 dias antes de ser crucificado. Então, irmãos, Simão ficou apelidado como o leproso, não é um apelido muito agradável, mas tanto Mateus quanto Marcos nos informam que Jesus foi lá e aceitou o convite para o jantar com Simão, apelidado leproso. Segunda advertência, não confunda, por favor, este Simão com um outro Simão que também ofereceu um jantar a Jesus.
Mas o outro Simão ofereceu um jantar meses antes na Galileia. Este está em Betânia, pertinho de Jerusalém. Galileia, Betânia. O outro era fariseu. Este era apelidado o leproso. E feito esse esclarecimento, então vamos lá à primeira característica da adoração verdadeira. Me acompanhe mais uma vez na Bíblia Sagrada. Se encontra no versículo 2. Leiamos mais uma vez, por favor. Der-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele. Nós já sabemos que era na casa de Simão. Primeira característica, nós vemos através do personagem Marta e Simão. Primeira característica da adoração verdadeira é que é uma adoração de coragem e com sinceridade. Vou repetir, a adoração verdadeira sempre inclui coragem e sinceridade. Pastor, não entendi onde que está a coragem. Permita-me falar que a adoração sempre trará risco. A adoração sempre criará problemas. Sempre. Pastor, não entendi. Se você adorar o Deus vivo e verdadeiro, você sofrerá prejuízos. A palavra do Senhor nos fala claramente que Jesus advertiu aos seus discípulos que seriam perseguidos. No livro de Atos, capítulo 14, fala de perseguições. Irmãos, Pedro vai falar de perseguições. Irmãos, adorar ao Deus vivo e verdadeiro, irmãos, nem sempre vai angariar para você amizade. Você vai ter inimigos, pessoas que vão se voltar contra você, pessoas que vão te criticar, adolescente, pessoas que vão se afastar de você pelo simples fato de você estar adorando ao Deus vivo e verdadeiro. Não acredite que a adoração ao Deus vivo e verdadeiro significa simplesmente um mar de rosa, porque não é assim. A adoração sempre traz seus riscos. Mas adorar ao Deus que não é o Deus vivo e verdadeiro, quem faz isso está numa situação deplorável. Porque na carta aos Hebreus diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aquele, irmãos, que adora a criatura ao invés do Criador. E permita-me esclarecer que o ser humano sempre adorará. O ser humano ele foi criado para adorar. Mas por causa do pecado, nem sempre adora a Deus. Então a questão nunca é se o ser humano adora ou ele não adora, pois ele sempre adora. A questão é, ele está adorando o Deus vivo verdadeiro ou ele está adorando a criatura? Como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 1. Então o ser humano sempre adora e a adoração sempre traz riscos. Quais são os riscos? Se os irmãos me acompanham, por favor, no capítulo anterior, leiam comigo no versículo 57. Havia um risco envolvido no fato de oferecer um jantar a Jesus. Havia um risco envolvido no fato de frequentar um jantar onde estava Jesus. Leiam comigo, por favor, no versículo 57. Em conjunto? Ora, denunciá-lo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, imediatamente depois desse fato maravilhoso, a palavra do Senhor diz que os líderes religiosos de Jerusalém, ali pertinho, Betânia e Jerusalém ficavam próximos, diz que eles decretaram que se alguém soubesse onde Jesus estava, deveriam denunciá-lo, porque eles haviam determinado matar Jesus. Mas isso aconteceu meses antes. Ainda não havia chegado a hora do Filho do Homem entregar sua vida por você, por mim, por nós pecadores. Portanto, Jesus se afasta dessa região, ele vai para Samaria, vai para Galileia, meses depois ele retorna e chega a Betânia. Irmãos, e quando chega a Betânia, irmãos, para todo mundo ver, Simão teve a coragem de abrir as portas do seu lar e falar, eu irei oferecer o jantar ao meu Redentor. Eu irei oferecer um jantar ao meu Salvador, Filho de Deus, meu Senhor. Mas Simão, você está ficando maluco. Existe um decreto que devemos denunciar a Jesus. Eu não irei denunciá-lo.
Ele bem poderia ter se acovardado diante dessa ameaça do sumo sacerdote e ter denunciado e entregue a Jesus, mas ele não fez isso. Vejam então a coragem de Simão. Abre as portas do seu lar e oferece um jantar maravilhoso, um banquete para o seu Salvador. Mas em segundo lugar, veja que ali estava presente Marta. Marta, nós sabemos, pertencia a uma família que Jesus amava. Marta, Maria e Lázaro, a família onde Jesus se hospedava quando ele ia para Jerusalém. Como eu disse, na cidade perto de Jerusalém, chamada Betânia, uma aldeia pequena. O que está fazendo Marta lá? Versículo 2, me acompanhem. Deram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta fazia o quê? Fazia o quê? Servia. Mas espere um pouquinho, pastor. Eu conheço a história de Marta. E eu lembro que na Bíblia, Marta foi repreendida porque o Jesus estava visitando a família de Lázaro, Marta e Maria, e com seus discípulos, muita gente, e naquele dia Marta estava preocupada, cozinhando nos afazeres da casa, e em determinado momento ela reparou que sua irmã Maria estava ali assentada aos pés de Jesus, e ela começou a ficar incomodada com a passividade da sua irmã, com a indiferença diante os afazeres cotidianos, e em determinado momento se dirige a Jesus com uma voz exasperada e diz: "Oh Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã esteja ali e eu fique com todo o trabalho?" E nesse momento Jesus vai corrigir as prioridades. Amados, o problema não é o serviço ao Senhor. O problema é que muitas vezes nós suplantamos o serviço ao Senhor por aquele que deveria ser servido. E aí que está um perigo. E isso é idolatria. E é muito fácil um pastor cair nesse pecado. Suplantar, tirar a prioridade, aquele trabalho, aquele serviço que deveria ser para glorificar ao Senhor, se torna o centro, e tudo gira em torno disso, e a pessoa de Jesus fica excluída. E Maria cometeu esse pecado. Marta cometeu esse pecado. Marta, corrige tua prioridade. Ela está na prioridade correta. A minha pessoa, a pessoa de Jesus está acima de todas as outras coisas. Mas pastor, então Marta não entendeu a lição? Entendeu sim. Aqui o problema, ela não é criticada por estar servindo. Como eu disse, o problema não é servir ao Senhor. O problema é quando nós tiramos as prioridades do seu lugar apropriado e colocamos o serviço em primeiro lugar e tiramos a pessoa de Jesus. Mas quando nós temos a pessoa de Jesus no centro, o serviço ao Senhor glorifica o seu santo e bendito nome. E aqui Marta está mostrando coragem na sua adoração. E como ela adorava? Servindo. E como ela adorava, tendo coragem de ir lá e falar: Simão, eu não me importo. Eu sei que eu estou correndo risco, mas não me importo. Eu vou lá porque eu quero te ajudar a servir ao meu Salvador. Primeira lição: a adoração verdadeira inclui coragem e sinceridade. Mas vamos à segunda característica, e esta se encontra, me acompanhem por favor, no versículo 3. Vamos ler em conjunto, me ajudem por favor. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, segunda característica da adoração verdadeira. Se a primeira era coragem e sinceridade, a segunda característica é liberalidade. A verdadeira adoração não é mesquinha. A verdadeira adoração é generosa. A verdadeira adoração é com liberalidade. Você pode estar pensando: mas pastor, espera um pouquinho. Vamos prestar atenção no texto. O texto diz que esse jantar é interrompido por Maria. Maria entra em cena.
E Maria diz que aparece com um frasco de alabastro, uma libra. Pastor, o que é isso? Aproximadamente meio litro. Meio litro de perfume, e ela quebra o frasco e derrama o perfume em cima de Jesus. Se naquela época isso deixou o pessoal chocado, hoje ainda mais. Mas parece algo estranho, né? Espera um pouquinho, pastor. Se ela queria presentear Jesus, por que ela não pegou o frasco de perfume, meio litro de perfume? Por que ela não colocou na sacolinha? O Boticário. O Boticário. Ou qualquer outra marca. E entregou, Jesus, presente para o Senhor. Faça bom uso. Mas não. Ela pega com esse meio litro de perfume, quebra o frasco e derrama esse perfume sobre Jesus. E para piorar a nossa situação, a Bíblia nos dá os detalhes que esse perfume era feito de nardo, mas não era qualquer nardo, era um nardo puro. Pastor, não entendi. Qual é a relevância disso? Quando nós vamos pesquisar, vamos fazer um Google, nós vamos perceber que o nardo, essa planta ou essa flor, nasce unicamente no norte da Índia. E quando nós olhamos no mapa, no norte da Índia até a Palestina, nós vemos que linha reta, 4.000 quilômetros. Hoje, de avião, se demora algumas horas. De carro, se demora alguns dias. De jegue, se demora meses. De charrete, mais ainda. Então perceba que antigamente não havia nem avião, nem carro, nem trem. Era precisamente o jegue, o burrinho, a cavalo, charrete ou a pé. Imagine percorrer 4.000 quilômetros nos caminhos sinuosos, subindo montanha, descendo montanha, atravessando rios, enfrentando perigo. Quando chega essa mercadoria, o seu destino, o valor fica extremamente elevado. E esse é o motivo pelo qual no livro de Mateus e de Marcos se nos diz que o valor correspondente desse perfume era de 300 denários. Pastor, que isso? Simplifique. R$1.500 multiplique por 10. Quanto que é? Vou repetir. R$1.500 multiplicado por 10. É isso mesmo. R$15.000 hoje no bolso é um bom dinheiro. É ou não é? E naquela época muito mais. Isso nos leva à nossa terceira pergunta. Por que Maria, ela investiu R$15.000 em um perfume? Gostaria de compartilhar com você um pouquinho do costume do primeiro século na Palestina. Na Palestina do primeiro século, se você queria economizar para dias ruins no futuro, se você quisesse guardar um dinheirinho para os dias difíceis, você tinha 3 formas de fazer isso. Em primeiro, obviamente o dinheiro não era papel, não era cartão, nem muito menos Pix. O dinheiro naquela época era metal, cobre, bronze, prata, o ouro. Mas de acordo com a quantidade de dinheiro, você não conseguia carregar todo esse metal com você. Então você tinha que enterrar esse metal no quintal, que era o costume. Mas ali você ficava à mercê dos ladrões. A segunda forma de você ter um dinheiro para dias ruins, um investimento, é algo que as irmãs vão encontrar muito estranho. Naquela época, se comprava vestidos. Vestidos. Isso me fez pensar, irmão, na minha própria esposa e na minha filha. Quando nós somos convidados para um casamento, para um aniversário de 15 anos, minha esposa diz, passa o cartão. Tem que comprar um vestido para mim. E eu falo, doeu na alma. Porque eu sei, irmãos, quanto é que sai mais ou menos o vestido. E de acordo com a loja onde você compra. E o pior de tudo, que dói na minha alma, presbítero, é que ela nunca mais vai colocar esse vestido. Eu não é, irmãs? Nunca mais. Vai gastar 4.000, 5.000 reais para nunca mais. Vai ser comidinha de traça. Mas naquela época, comprava-se vestido e se guardavam. Porque havia mercado. Então, quando vinham dias difíceis, de escassez,
se vendia nesses vestidos. E as pessoas compravam. A terceira forma de fazer um bom investimento era comprando perfume. E agora preste muita atenção. Perfume tinha duas serventias, duas utilidades. A primeira, óbvia, as madames compravam perfumes cheirosas. Tranquilo, hoje também. Mas a segunda vai parecer muito estranha para a nossa cultura. Porque quando uma pessoa morria, o costume na Palestina era passar no corpo do defunto, do morto, perfume. Era uma forma de demonstrar o seu amor, de falar, eu te amei, eu te respeitei. Página seguinte, nós vamos encontrar no livro de João, que quando o nosso Senhor, ele morreu, diz que José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, leva no corpo inerte do nosso Redentor para ser sepultado, mas a Bíblia Sagrada diz em João, que Nicodemos, ele pega quase 40 quilos, vou repetir, quase 40 quilos de flores, de espécies aromáticas para passar no corpo de Jesus. Nicodemos está tratando o corpo de Jesus como um corpo de um príncipe, uma homenagem digna de um rei, quase 30 quilos de espécies aromáticas. E agora Maria pega o que talvez tenha sido uma herança, ela pega a herança, que foi investida em quase meio litro de perfume, e ela quebra o frasco e derrama sobre Jesus. Porque a verdadeira adoração é feita com liberalidade, generosidade. Não existe uma adoração verdadeira ao Senhor que seja uma adoração mesquinha. Não existe uma verdadeira adoração ao Senhor que ande contando centavinhos ou ande contando os minutinhos que está lendo a Bíblia. Estou perdendo muito tempo nessa leitura bíblica. Estou perdendo muito tempo nesse momento de oração. Não. Adoração verdadeira é com liberalidade, com generosidade. Por quê? Porque o coração está aberto. Ele é precioso para mim. Não há nada mais precioso e importante para mim a não ser a pessoa de Jesus. Quebra o vaso, quebra o frasco. Um perfume caríssimo, 15 mil reais. Não é nada diante da pessoa de Jesus. Estão entendendo? Já demos duas características da verdadeira adoração. Nosso Senhor, diante da repreensão que nós vamos falar agora, nosso Senhor diz, deixem essa menina, porque o que ela praticou foi um ato profético. Eu serei embalsamado. O que significa isso? Eu passarei por esse ritual. E ela se antecipou. Ao fazer isso, ela está profetizando com esse ato que eu vou morrer e eu vou passar por esse ritual de ser perfumado. Agora vamos à característica da falsa religião. Me acompanhe na Bíblia Sagrada, por favor. No versículo seguinte. Leiam comigo, por favor. Me ajudem. Versículo 4. O que diz? Versículo seguinte. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários? A falsa religião, irmãos, é uma adoração hipócrita. Hipócrita. Permita-me corrigir um erro que eu tenho convicção que vocês já ouviram alguma vez em alguma oportunidade. Tomara que não tenha sido nos púlpitos presbiterianos. Vocês já ouviram a justificativa do pregador diante de um ato pecaminoso? Ele fala assim: a pessoa não agiu corretamente porque a fé estava na cabeça e não desceu para o coração. A Bíblia jamais faz essa dicotomia. Jamais a Bíblia faz essa bifurcação de fé da cabeça, fé do coração. Isso é uma invenção moderna. O que a Bíblia diz, e Jesus Cristo falou, este povo me adora
com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que o nosso Salvador, nosso Redentor fala, essa dualidade, fala-se uma coisa, mas o coração é outra coisa. É isso que está na Bíblia. É isso que está na Bíblia. Aliás, no livro de Mateus, capítulo 15, vai falar assim, que do coração procedem os maus desígnios, maus pensamentos, adultério, a blasfêmias, todas essas outras coisas são aquilo que contamina o homem. Os irmãos se lembram disso? É do coração. E quando o coração é idólatra, as nossas práticas vão manifestar a idolatria. E o que é idolatria? E eu vou repetir para que não esqueçam. Idolatria é tudo aquilo que governa o meu coração, de tal forma que passo a demandar desse ídolo que somente Deus pode me dar. Mais uma vez, o que é idolatria? É tudo que governa o meu coração, de tal forma que eu passo a demandar desse ídolo o que somente Deus pode me dar. Judas idolatrava o dinheiro e demandava do dinheiro que somente Deus poderia lhe dar. Demanda-se do dinheiro segurança, demanda-se do dinheiro felicidade, demanda-se do dinheiro essa sensação de realização, demanda-se do dinheiro o centro da minha vida. Isso é idolatria. Somente Deus pode me dar alegria, felicidade, sentido à minha vida. Não é o dinheiro. E Judas era idólatra. Mas o pior de tudo é que o pecado não somente cega seus olhos, adolescente. O pecado é capaz de não somente cegar seus olhos. O pecado, ele vai tentar te convencer que o teu pecado é uma virtude. Querem ver? Me acompanhem na Bíblia. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos... Pergunta que não quer calar. Judas estava preocupado com os pobres? Não. João vai falar no versículo seguinte, ele vai dar um esclarecimento, porque ele mesmo se deixou enganar. Naquela época, João não desconfiava de Judas. No versículo 6, isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Era ladrão. O que João está falando, não se deixe enganar pelas aparências. Veja que o coração é o coração idólatra. Ele não estava preocupado com os pobres, ele simplesmente queria roubar, mas ele coloca na camuflagem, vai camuflar o seu pecado com a suposta virtude. E nós fazemos isso também. Nós inventamos camuflagens virtuosas. Nós camuflamos o nosso pecado, nossa desobediência a Deus. Com muitas vezes, não, eu estou indo evangelizar. Não, você não está indo evangelizar, você está indo curtir mesmo. Está vendo? Como nós somos. A falsa religião tem como característica a hipocrisia. Em quarto lugar, me acompanhe na palavra do Senhor. No versículo 9, aparece uma segunda característica da falsa religião. Vamos ler em conjunto mais uma vez, por favor. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá fora, não só por causa dele, mas também para verem a quem... Se a característica da falsa religião é a hipocrisia, você fala uma coisa, mas o coração está longe. A segunda característica é a superficialidade. Me falem se não é verdade. A falsa religião se caracteriza pela superficialidade. Me acompanhe no raciocínio. E é algo engraçado. O que é engraçado, pastor? Prestem atenção. Meses antes, Jesus tinha ressuscitado a quem? A Lázaro. Lembra disso? Mas as pessoas, meses depois, ficam sabendo que Jesus estava no mesmo local e Jesus estava ali perto também de Lázaro.
E as pessoas que estavam em Jerusalém, alguns quilômetros, elas descem de Jerusalém e se dirigem àquela aldeia pequenininha e começa a ficar o local abarrotado de pessoas, uma grande aglomeração. Para quê? Para ouvir o ensino de Jesus? Não. O apóstolo João, no capítulo 6, já tinha falado que milhares abandonaram a Jesus depois de uma palavra dura. Quando Jesus falou, vocês também querem ir embora? Vocês querem ir embora? E um dos discípulos disse, Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Lembram disso? Mas naquela oportunidade, milhares se afastaram de Jesus. Eles não estavam para ouvir a mensagem de Jesus. Eles estavam com a curiosidade de ver quem fez esse milagre. Será que Jesus vai fazer algum outro espetáculo? Será que Jesus vai tirar um coelho da cartola? Será que Jesus vai fazer alguém levitar, desaparecer? Será que Jesus vai ressuscitar outro morto ali? Será que tem outro morto que vai ser ressuscitado? Será que Lázaro... Gente, vocês pararam para pensar como será uma pessoa ressuscitada? Eles se perguntavam. Gente, eu conheci Lázaro. Lázaro era careca. Será que ele ressuscitou com cabelo? Vamos lá ver. Gente, Lázaro era meio gordinho. Será que ressuscitou magro? Ou o contrário, ele era magro. Será que ele ressuscitou um pouquinho mais fortinho? Superficialidade. E eu não duvido que se fosse nos dias de hoje, muitos adolescentes desceriam de Jerusalém a Betânia. Falaram, gente, vamos tirar um selfie. Vamos tirar uma selfie. Com quem? Com Lázaro. Gente, não é todo dia que ressuscita alguém. Vamos tirar, com licença. Lázaro. Milhares de pessoas hoje visitam as igrejas não para ouvir a palavra do Senhor, não para ouvir a exposição das Sagradas Escrituras. A sua motivação é superficial. Querem receber do Senhor alguma bênção financeira, querem receber algum benefício do Senhor, e quando eles não recebem, eles logo vão embora. Deus não me ouviu, Deus não me ama. E ali muito de não, Deus te ama, que aconteça assim. Não, ao invés de ver a idolatria no coração, nós chamarmos a atenção e falar, você tem que se arrepender, você está sendo idólatra. Você está sendo idólatra, está colocando a sua necessidade, seus sonhos, seus projetos, antes do que a pessoa de Jesus. Nós massageamos o ego da pessoa. É o Evangelho do Senhor. Pedro, no capítulo 3 de Atos, ele não foi muito politicamente correto aos nossos olhos. Arrependei-vos, vocês mataram Jesus. No capítulo 4, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. Que faremos, Pedro? Se arrependam e sejam batizados. O Evangelho. Mas a religião falsa tem como característica a superficialidade. Se aceita tudo para ter uma quantidade enorme de gente. E no último lugar, no versículo 10 e 11. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também. Vamos mais uma vez. Mas os principais sacerdotes resolveram também matar? Meu Deus. Versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa deles... Ou seja, agora Lázaro entrou na história. Já deixou de ser o centro da sua atenção, agora vamos matar ele também. Vamos matar todo mundo que está atrapalhando nossos planos. Aqui nós vemos a terceira característica da falsa religião. Uma sistemática dureza de coração para reconhecer que Cristo é Salvador. Quando nós vemos isso nas Sagradas Escrituras, nós aprendemos e temos aprendido nesta noite que, em primeiro lugar, como diz aquele cântico,
Se não for para te adorar, para que eu nasci? Não está errado. Nós acreditamos, e na Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Isaías, que Deus fez tudo para a sua própria glória. E nós acreditamos que Deus elegeu um povo desde antes da fundação do mundo para a sua própria glória. E se eu faço parte desse grupo, eu louvo ao Senhor, porque eu nasci para isso, para adorar ao Senhor e adorá-lo por toda a eternidade. Entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou ao senhorio de Cristo. Então, jovem, adolescente, se você de fato nasceu para adorar ao Senhor, o adore com sinceridade, o adore com coragem, o adore com generosidade. Que não seja uma adoração superficial, que não seja uma adoração guiada pela superficialidade, pela hipocrisia, nem muito menos endureça o seu coração. Tudo que você é, tudo que você tem, pertence ao senhorio de Cristo. Quando nós vemos em segundo e último lugar na aplicação, a atitude de Marta em servir, coragem. A atitude de Maria com a generosidade. Dois atos diferentes. O mesmo sentimento. Sabe qual era o sentimento? Jesus é a pessoa mais importante. Mais uma vez, Jesus é a pessoa mais importante. Por isso que Paulo vai falar lá, numa das suas cartas, e eu deixo tudo para ganhar a Cristo. A preciosidade do conhecimento de Cristo. E eu não quero saber nenhuma outra coisa a não ser Cristo crucificado. Porque Ele é precioso aos meus olhos. Então essa é a pergunta que eu faço para encerrar. Cristo é precioso aos teus olhos? E a preciosidade da sua alma? Você considera o conhecimento de Cristo como algo precioso? Você está disposto a abrir mão de tudo e de todos para ter esse conhecimento? Para estar na pessoa de Cristo? Para adorar a Cristo? Para fazer como Marta fez, como Maria fez, como Daniel fez, como Ezequiel fez, como José fez, como Abraão fez, como Moisés fez. Nós vemos que todos eles manifestaram sua fé dessa forma. Cristo, precioso. O mais importante na minha vida é Cristo. Cristo é importante na sua vida? Cristo é o mais importante na sua vida? Esse é o chamado nesta noite. Esse é o chamado. Quem pode responder isso? Você. No seu coração. Amém.